Olá, amados, a paz de Arrucho. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha, tá certo? Vencendo nos dias maus. Vamos lá? Show. Tá ótimo. Então vou colocar aqui, tá, amados? Casa meia-noite, pode estar de pé às 3. Fez isso 4 anos seguidos. Se fizer isso com qualquer mortal que está aqui, a pessoa fala assim: Deus me largou. Jesus me abandonou. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então vocês viram, né, como a gente viu, né, no vídeo anterior, tá? Que ele continua fazendo a mesma coisa que fizeram com ele, debochando de Arrucho. Porque esse aqui é um deboche que ele fez. Pai, em tua mão entrega o meu espírito. Vocês vejam bem que o próprio Arrucho falou aqui, olha. Escute, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Só que aqui eles botaram isso, mas na verdade esses mesmo que entregarão, né, que farão isso tudo, os chefes do sacerdote, mestres da lei e líderes religiosos. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas em 3 dias depois ele ressuscitará, né? Então aqui vocês vejam bem, ó. Serão entregues aos gentios, não, aqui, ó. Será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-los aos gentios. Só que a gente vê aqui, amados, em Mateus 26, como a gente viu, tá? Vocês vejam bem, ó. Aqui tá, ele será entregue aos gentios, mas a gente vê que são os líderes religiosos, aos sacerdotes mestres da lei, né? Que zombarão dele, ó. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, insultarão, cuspirão nele, açoitarão e matarão. Veja como é que tá aqui, ó. Será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. Eles condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Mas tá falando deles mesmo, ó. Chefe, sacerdote e mestre da lei, tá? Vocês estão vendo bem aqui, ó. Serão entregues aos mestres sacerdotes, chefes de sacerdote, mestre da lei e líderes religiosos, que zombarão dele, tá certo? O insultarão, cuspirão nele, açoitarão e matarão. Então a gente vê aqui em Mateus 26, pra gente ver aqui, ó. 26, veja. De novo. Pra gente ver que foram eles mesmo que fizeram isso, olha. Olha, então alguns lhes cuspiram aqui, ó. Que achou réu de morte? Responderam eles. Responderam quem? Esses aqui, ó. Os que prenderam Arrucho levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Esses fizeram isso com Arrucho, que foi o que ele profetizou. Olha. Ele dizia aqui, ó. Então alguns deles, eles quem? Esses líderes religiosos, mestres da lei, sumo sacerdote. Cuspiram no rosto e lhe deram murro, outros lhe davam tapas. E diziam: profetiza-nos, Arrucho, quem foi que lhe bateu? Entende? Então vocês vejam bem, né, que esses homens ainda continuam zombando, escarnecendo do que Arrucho fez no madeiro por nós. Como ele que fez. Zombou. Porque isso é zombar, amados. Isso que ele fez é zombar. Vamos continuar. Olha os homens do passado. Perdia lutando. Os homens de hoje não lutam por medo de perder. Os homens do passado eram cheios de coragem. Os de hoje, cheios de medo. Os homens do passado criam que tudo ia dar certo no final. Os homens de hoje têm certeza que tudo vai dar errado no final. Os homens do passado só desistiam quando Deus mandava. Os homens de hoje desistem quando o diabo ameaça. Os homens do passado louvavam e oravam. Os homens de hoje resmungam e choram. Os homens do passado sabiam tomar decisões. Os homens de hoje estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Eu olho a vida do meu avô, eu fico impressionado. O homem que meu avô foi.
criar tantos filhos numa época de tanta escassez, não tinha dinheiro. Mas eu também me lembro de alguns homens de hoje. Um dia eu recebi um telefonema de madrugada, pastor, eu estou desesperado. Eu estou desesperado, estou fazendo uma besteira. Meu irmão, o que está acontecendo? Fala o que está acontecendo, 1 da manhã. Eu preciso que você me fale que carro que eu posso comprar. Eu estou na dúvida entre um Corolla e um Honda. Meu irmão, realmente, olha, a Trindade está parada agora para resolver isso. Não importa mais a guerra na Síria, não importa nada. Importa esse carro dos infernos seu. E a irmã que procurou um pastor amigo meu desesperado. Mas eu vi o rosto da irmã, depois eu falei, pastor, o que foi isso? Lucinha, você não acredita que essa irmã chegou perto de mim em prantos, perguntando que nome eu ponho no meu cachorro. Gente, não pode fazer um negócio desse comigo, que eu não tenho muita educação. Eu ia falar qual que é o nome da irmã mesmo. Vocês vejam que espírito eles são, né? Vocês vejam bem. Reparem. Ai, ai, sem comentários, né, Mari? Sem comentários. Por que nós temos uma força tão limitada? Alguns motivos. Primeiro, porque achamos que o dia mau nunca virá. E como bons brasileiros, nunca nos preparamos para a sua chegada. A gente está preparado para dia bom. Eu creio, eu sou um otimista. Eu creio que nós vamos viver dias bons. Mas nós temos que... Veja bem, ele está botando o versículo que a gente leu de Provérbios 24 para os dias de hoje, mas no mundo físico, tá? Nas provações físicas. E sendo que, de novo, esse versículo não está falando do físico. Veja, Provérbios, vou ler de novo. Provérbios 24:10. Vamos ler de novo. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Aqui está falando no espírito. Se você vacila no dia da dificuldade, no dia, né, que a gente será provado, a nossa fé, por amor no nome Yahushua, como será limitada a sua força? Por quê? Porque a força não é a força de Yahushua, se a gente vacilar na fé. Mas é a força do físico, a força desse mundo, e não a força do espírito. Porque Yahushua é a nossa força. Yahushua, a alegria do Senhor é a nossa força. Quem é a alegria? Yahushua. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa força. E é no espírito, no entendimento. Então, se a gente vacilar no dia da dificuldade, ou seja, se a gente vacilar na fé, a nossa força será limitada. Por quê? Porque não será a força de Yahushua. Será a força desse mundo. Então, a força desse mundo nos limita. A força de Yahushua nos fortalece nele. A permanecer nele e a permanecer no Pai. É diferente. Mas ele está botando esse versículo para os dias maus no físico e não os dias maus na perseguição no espírito. Então vocês vejam bem. Vamos continuar aqui. E usar as palavras do presidente Barack Obama. Ele falou há um tempo atrás sobre o Estado Islâmico. Perguntaram para ele: os Estados Unidos está preparado para um ataque do Estado Islâmico? Ele disse assim: estamos sempre crendo no melhor, mas preparados para o pior. Fala comigo, eu estou crendo no melhor, mas preparado para o pior. O problema é quando você só crê no melhor. Vai dar tudo certo, não tem que preparar com nada, já deu certo, não quer saber de mais nada. Mas você tem que estar preparado para o pior. Você tem que ser uma pessoa que, se não acontecer do jeito que você está esperando, você vai permanecer de pé. Sua casinha não vai cair em nome de Jesus. A minha vida e a sua não é de palha, nem de pau, nem de papelão, nem de algodão doce, nem de açúcar. Nós temos o Espírito do Deus vivo. E no dia mau nós vamos vencer. Eu me lembro da minha vida quantos dias maus já chegaram. Notícias de enfermidade, perda financeira, notícia da morte da minha mãe, situações tão tristes que eu já vivi. E eu estou aqui hoje.
E eu fico triste quando eu lembro que algumas desses dias maus me jogaram tão no chão. Eu quero te dizer... Então vocês vejam que eu estou falando tudo físico. É tudo que acontece. Amados, veja bem. A pessoa perde a mãe. Eu mesmo perdi meus pais. Já não tenho mais meus pais. Mas você vê, o evangélico perde mãe? Perde. Perde pai? Perde. Perde filho? Perde. Perde irmão? Perde. Mas o ateu também não perde. Os macumbeiros também não perdem. Os espíritas também não perdem. Os islâmicos também não perdem. Então vocês vejam que eles só falam, tipo, que as pessoas que são evangélicas passam na prova. E qual é a prova? A pessoa perdeu um pai e está na prova. A pessoa perdeu a mãe e está na prova. Mas e o ateu? Que perdeu também não está na prova? Vocês vejam que são coisas que quando eu agora fora do sistema, eu vejo que não tem lógica. Porque são coisas que acontecem no cotidiano de cada um, independente da crença de cada um. São coisas que acontecem. Sabe? Então hoje eu não consigo mais ver a lógica disso, desse tipo de provação que eles falam. Porque não é a provação que a Ruxa tem falado, não é a provação que os apóstolos falaram. É diferente. Vamos continuar. O dia mal vem, mas junto com ele vem o socorro do céu. Por que, Lucinho? Porque a Bíblia diz que não virá sobre nós tentação que não possamos suportar. Mas vocês vejam o seguinte, que ele fala que virá o socorro, mas somente para os evangélicos que virá o socorro? Então vocês vejam que não bate. Porque quando diz que não há tentação maior do que nós não possamos suportar, essa tentação que a Ruxa falou é a tentação da gente permanecer firmes, inabaláveis na fé, andando em Arruxa, que é o caminho, e permanecendo em Arruxa, que é o caminho, andando no Espírito. É assim que está na Escritura. Mas não é essa tentação dos dias maus, tá? Que ele está falando no físico, mas é o que? A tentação que nós não seremos tentados além da nossa força, mas é o tentado no espírito, da gente ser tentado a abandonar o espírito e voltar para o físico. É isso que está falando. Não está falando de coisas cotidianas deste mundo temporal. É diferente. Quando você disser não estou aguentando mais, é igual o carro quando acende a luz da gasolina. Todo carro quando acende a luz da gasolina dirige ainda uns 50 km. Quando você disser não estou aguentando mais, Jesus fala assim, aguenta, porque eu te fiz. Eu não vou deixar você viver o que você não pode suportar. Então quando você vê alguém sofrendo demais, essa pessoa não sabia que tinha uma estrutura tão forte. Vou dar um exemplo, uma amiga nossa, Estela, que perdeu filho poucos meses atrás. A Estela, sempre uma pessoa amável, alegre, mas saiu de dentro da Estela uma pessoa muito forte, muito especial, porque ela não sabia que podia suportar a perda de um filho. Deus às vezes espreme a gente, permite que a gente seja espremido, para o mundo ver que o que vai sair de dentro de nós é algo que vai glorificar o nome dele. Eu sempre digo que a laranja só dá o melhor dela quando é espremida. Você quer virar uma laranja inteirinha? Beleza, mas você nunca vai saciar a sede de ninguém. Deus está querendo que a gente sacie a sede das pessoas aí fora. Segundo motivo, que a gente tem uma força limitada, porque não cremos de todo o coração naquilo que dizemos que cremos. Por exemplo, na beira do caixão sepultando um parente, a gente realmente acredita que vai encontrar com ele na glória? Trazendo às vezes um dízimo. Então vocês veja bem que ele está começando a falar aqui, olha só o que ele falou agora. Vamos voltar aqui, peraí. Exprimida. Você quer virar uma laranja inteirinha? Beleza, mas você nunca vai saciar a sede de ninguém. Deus está querendo que a gente sacie a sede das pessoas aí fora. Segundo motivo, que a gente tem uma força limitada, porque não cremos de todo o coração naquilo que dizemos que cremos. Verdade. Verdade. Ele aí falou uma coisa certa, mas ele está falando isso, mas está botando pro físico. Porque quando a gente não crê de coração no que a gente diz que crê, é o seguinte, amados. É o que em 2 Coríntios diz, que o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos para que não resplandeça a luz da promessa. O que é isso?
As pessoas evangélicas falam assim, né? Eu costumo falar assim, olha, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Não, eu sei, mas olha, eu vou buscar Jesus. Sabe, eu sei que ele não está lá, mas quando a gente vai buscar Jesus, ele está lá, porque eu estou buscando Jesus. Como é que vai buscar a Jesus? Como é que vai buscar o Pai num lugar que ele não habita? Veja bem. E aí a gente fala, olha, mas a Escritura diz, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito, você é o templo, morada do Espírito, não precisa mais você ir. Não, eu creio que eu sou o templo. Eu creio que eu sou o templo, mas eu preciso de ir buscar a Jesus num templo. Isso é o quê? Isso eu não creio. Isso é incredulidade. Então isso que ele está falando é verdade. As pessoas não creem, mas só que ele vai falar no físico. Só que o apóstolo Shaul, ele quando falou isso, em 2 Coríntios 4:4, ele está falando no espírito. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Porque as pessoas não creem que Yahushua é o pastor. Está escrito que Yahushua é o único pastor. Mas as pessoas não creem. Por quê? Porque quando as pessoas vão num templo físico ouvir esse aqui, se denominando pastor e que não é, como a gente viu, o próprio Yahushua disse, o mercenário, o que não é pastor, a qual as ovelhas não lhe pertencem, vê vir o lobo, foge. Foge por quê? Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E as pessoas precisam ver um homem que se diz pastor e que não é, por quê? Porque não crê que Yahushua é o pastor no espírito, no entendimento. As pessoas precisam pegar um pão físico, dizendo que é o corpo de Cristo, um vinho físico, dizendo que é o corpo de Cristo, por quê? Porque não crê que Yahushua ceia conosco, que ele mesmo disse em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Mas a pessoa precisa ouvir a voz. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E a Yahushua está batendo na porta. Qual é a porta? A porta no espírito, no entendimento. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, ou seja, abrir o entendimento, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ceará no espírito. Por quê? Porque Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que sacia a nossa sede. Mas as pessoas não creem. As pessoas precisam pegar um pão físico e um vinho físico para tomar, para dizer que é o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque as pessoas não creem que Yahushua é o pão no espírito. Mas ele aqui vai falar tudo físico. Ele não vai falar no espírito. Vejam. Por exemplo, na beira do caixão sepultando um parente, a gente realmente acredita que vai encontrar com ele na glória? Trazendo às vezes um dízimo no altar, a gente realmente acredita que isso afasta o devorador da nossa vida? Então vocês vejam, quem é o devorador? O devorador eram os gafanhotos, que atacavam as hortaliças, os mantimentos. Quando o Senhor disse, derramarei bênçãos sem medidas, eram o que? Chuvas para as plantações. E afastarei o devorador. O devorador é quem? Eram os gafanhotos que consumia, que estragava as plantações. Entende? Não tem nada a ver de dízimo, dinheiro, como a gente já viu ontem. Né? Ontem, não anteontem, porque eu estou gravando os vídeos antecipados, amados. Estou gravando bastante vídeo. Então, a gente viu no vídeo do Neil Barreto, né? Sobre isso, sobre que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimentos. E eram alimentos direcionados para a tribo de Levi, órfãos, viúvas e estrangeiros. Não era dinheiro. Mas aqui ele está falando físico dinheiro. Por quê? Porque o Lucinho também é um cão guloso. Vamos continuar. Será que a gente realmente, porque eu descobri uma coisa, a gente tem frases prontas para os outros. Calma, o Senhor é contigo, sua vitória vai chegar. Mas quando o problema é com a gente
Aí a gente fala assim, eu não estou acreditando. Por que a gente tem uma força limitada? Crer para os outros. Crer enquanto está tudo bem com a gente. Enquanto tudo é ponto final. Mas quando o capeta vai lá e coloca uma interrogação no ponto final, aí a gente pira. Sabe o que Deus faz com a interrogação? Veja, ele está falando crer, porque crer para os outros e não para a gente. Só que a nossa força é limitada se a gente vacilar no dia da dificuldade, ou seja, no dia do vamos ver mesmo ali, se a gente está no espírito ou se a gente está no físico. Então, se a gente sair do espírito, vacilar e for para o físico, a nossa força será limitada. Por quê? Porque não será a força de Yahushua, será a força do físico, será a força deste mundo, será a força de Terron, que é o Deus desse século, não a força que vem de Yahweh e de Yahushua. É diferente. Mas ele que está falando que a nossa força é limitada porque a gente crê para os outros e não para a gente. E sendo que na escritura não é isso que está dizendo. Está falando da força de não ser a força de Yahushua, mas ser a força de Terron, deste Deus desse século, deste mundo. É diferente. Transforma numa vírgula e continua a nossa história. Fala comigo, não vou parar no dia mal. Você não pode parar, você tem que continuar. Tem que continuar. Terceiro motivo que a gente tem uma força limitada. Porque os sermões não são retidos dentro de nós. A palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro. Mas a Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas do tesouro bom que foi depositado no seu coração. Sabe qual é a maior frustração de um pastor? Veja bem, vocês vejam que ele está falando tudo físico, ou seja, a pessoa não ouve o que o pastor prega dentro de um templo físico onde o Altíssimo não habita. Tá certo? Então vocês vejam bem como é que são as coisas. E falou um versículo aqui, né? Que acho que tem em Provérbios também. Deixa eu ver qual versículo que ele falou. Tem que continuar. Terceiro motivo que a gente tem uma força limitada. Porque os sermões não são retidos dentro de nós. A palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro. Mas a Bíblia diz que o homem... Ou seja, a palavra de Deus que ele está falando é o que eles pregam aqui, ó. Entra no ouvido e sai pelo outro. Não é a palavra que é Yahushua, mas é a palavra que eles aqui pregam. Bom tira coisas boas do tesouro bom que foi depositado no seu coração. Deixa eu ver aqui. Sabe? Tem que continuar. Terceiro motivo que a gente tem uma força limitada. Porque os sermões não são retidos dentro de nós. A palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro. Mas a Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas do tesouro bom que foi depositado no seu coração. O homem bom tira do tesouro, deixa eu ver aqui. O homem bom tira do tesouro. Tira do tesouro. Deixa eu ver aqui, Bíblia. Deve estar escrito isso em Provérbios. Deixa eu ver aqui. O que ele falou aqui que eu já até esqueci de novo, amados? Pelo outro. Mas a Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas do tesouro bom que foi depositado. Homem bom tira do tesouro. O homem bom tira do tesouro coisas... Peraí. Ai, meu pai. Vamos nós de novo. Interrogação no ponto final, aí a gente pira. Sabe o que Deus faz com a interrogação? Transforma numa vírgula e continua a nossa história. Fala comigo, não vou parar no dizemos de todo o coração naquilo que dizemos que cremos. Por exemplo, na beira do caixão sepultando um parente, a gente realmente acredita que vai encontrar com ele na glória? É ele perceber que ele está malhando em ferro frio. É ele perceber que aquilo que é interrogação no ponto final, aí a gente pira. Sabe o que Deus faz com a interrogação? Transforma numa vírgula e continua. Cremos de todo o coração naquilo que dizemos que cremos. Por exemplo, na beira do caixão sepultando um parente, a gente realmente acredita que vai encontrar com ele na glória? Trazendo às vezes um dízimo no altar, a gente realmente acredita que isso afasta o devorador da nossa vida?
Será que a gente realmente, porque eu descobri uma coisa, a gente tem frases prontas para os outros. Calma, o Senhor é contigo, sua vitória vai chegar. Mas quando o problema é com a gente, aí a gente fala assim, eu não estou acreditando. Por que a gente tem uma força limitada? Crê para os outros. Crê enquanto está tudo bem com a gente. Enquanto tudo é ponto final. Mas quando o capeta vai lá e coloca uma interrogação no ponto final, aí a gente pira. Sabe o que Deus faz com a interrogação? Transforma numa vírgula e continua a nossa história. Fala comigo, não vou parar no dia mau. Você não pode parar, você tem que continuar. Tem que continuar. Terceiro motivo que a gente tem uma força limitada. Porque os sermões não são retidos dentro de nós. A palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro. Mas a Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas do tesouro bom que foi depositado no seu coração. Do tesouro bom, o homem bom tira coisas boas do tesouro bom. O homem bom tira coisas boas do tesouro bom que foi depositado no seu coração. Bíblia. Vamos ver aqui onde é que está escrito isso. O homem bom tira coisas boas do tesouro bom que foi depositado no seu coração. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do seu mal. Vamos lá. Lucas 6,45. Vamos lá. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Tá, ok. Então vamos continuar aqui o que ele vai falar. Sabe qual é a maior frustração de um pastor? Não é ele fazer o apelo, quem quer aceitar Jesus, e não vir ninguém. É ele perceber que ele está malhando em ferro frio. É ele perceber que aquilo que ele está falando e fazendo não está mudando a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta de ninguém. Isso é a tristeza. Eu, por exemplo, não é comum da gente fazer isso. A pessoa virar e falar assim, eu não me lembro. Uma pessoa vivendo uma luta falar assim, peraí, o pastor pregou uma série de mensagens sobre isso. O que ele falou? Não. Parece que na hora... Vocês vejam que é tudo guiado, né? No que o pastor fala, o que ele está falando, que a pessoa tem que se ligar sempre no que a pessoa está falando, que o pastor fala, porque ele é um homem de Deus que veio trazer uma palavra de Deus para a igreja, que está aqui no templo de pedra, onde o Altíssimo não habita, o verdadeiro não habita. Então vocês vejam bem que ele aqui está falando sobre esse versículo que ele falou agora que a gente viu, né, que a Ruxa falou, ele está falando no sentido da pessoa ir para a igreja e não ouvir. Aí, aqui ó, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E a Ruxa falou isso aqui, agora eu pergunto, e a Ruxa falou isso aqui no tempo físico? E a Ruth falou isso aqui, que o bom tesouro são o que esses líderes falam, enganando as pessoas. E que as pessoas, porque ele botou isso aqui para a pessoa entender isso. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Qual é o bom tesouro que ele está falando? O bom tesouro é o que esses líderes falam no templo físico, que as pessoas têm que tirar coisas boas desse bom tesouro. É isso que ele está falando, tipo assim, para a pessoa continuar indo à igreja, ouvindo o líder religioso. Mas Yahushua não disse isso. Porque Yahushua é contra o sistema religioso. Ele está fora. Ele está fora, tirando os seus para fora do engano da religião, que é a porta larga. Então vocês vejam que não tem nada a ver o que ele está falando agora com o que Yahushua ensinou. Virar e falar assim, eu não me lembro. Uma pessoa vivendo uma luta falar assim, peraí, o pastor pregou uma série de mensagens sobre isso. O que ele falou? Não. Parece que na hora dos problemas e do dia mau, a palavra de Deus é deletada.
A gente fica tão doido para ver o problema resolvido que a gente não consegue ter um mínimo de sanidade, falar assim, peraí, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Não, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Rúshua, que é a palavra, nos instrui a como andar no Espírito, né? Mas ele fala o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia... Ele não fala assim o que é a Escritura. Eles não vão falar isso, eles vão falar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é diferente da Escritura, né, amados? Já expliquei isso várias vezes para vocês. O que é a Bíblia? A Bíblia são livros que foram tirados dos pergaminhos, que eles colocaram em livros, e que foi acrescentado epígrafes, que são títulos, capítulos e versículos. Foram acrescentados na Bíblia. Justamente para a pessoa ficar presa no engano da religião e entender o que o sistema quer que a pessoa entenda. Mas a Escritura não. A Escritura, quando a gente lê a Escritura contida na Bíblia, que a gente não lê títulos e não se liga no capítulo e versículo, aí sim a gente vai estar lendo a Escritura, né? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, contribua com esse trabalho, compartilhando para outros terem acesso à verdade e sair do engano da religião. Se inscreva no canal e acione o sininho, tá? Que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arruxo. Até a próxima.